A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao canal da EBD com o presbítero Arilton Alves. Nós estamos estudando o segundo trimestre de 2023, chegamos na lição 10, a qual nós vamos tratar hoje de um assunto quando os pais sepultam seus filhos. Lição 9, nós abordamos o assunto, uma família nada perfeita. E hoje, nessa lição, abordaremos o assunto de como lidar com medo e percas de alguém. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos no meu canal, vocês que estão assistindo minhas aulas até o fim. Deus abençoe todos vocês de todos os estados do Brasil, vocês de todos os municípios, bairros, igreja, pastores, liderança, alunos. Que Deus abençoe a sua família. Você que tem comentado no nossos videoaulas, você que tem compartilhado, que Deus abençoe. Essa videoaula é o resumo da nossa lição, a qual Deus tem colocado esse ministério em minhas mãos para mim estar propagando o Evangelho de Cristo e ajudando, às vezes, algumas pessoas a tirar dúvida também na lição. Aqui nós conseguimos colocar algumas referências bíblicas, qual não se encontra na revista. Trazemos um esboço também, um slide também, para estar complementando a sua aula, estar te ajudando na sua aula. Então você pode adquirir, além de você assistir o vídeo aula, que é gratuitamente, você não paga nada para assistir o vídeo aula, você pode compartilhar com as pessoas e você pode conseguir também adquirir esse slide para você estar colocando na sua igreja, que vai te ajudar muito nas suas aulas. Você tem uma aula com bastante propriedade, uma aula mais desbravada, uma aula que os alunos vão começar a interagir com você. Então adquira esse material nosso, tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida, como tem sido bênção para a minha vida também. Vem comigo aqui nesse vídeo aula hoje, onde nós vamos tratar um assunto, falar sobre Jó, falar um pouquinho sobre a família de Jó, falar sobre as percas de Jó e falar sobre o caráter de Jó. Fica comigo até o final, não perca nenhum ponto dessa aula, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O textuário da nossa lição hoje está lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparado, abatido, mas não destruído. A verdade prática da nossa lição: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Não é questão que você é crente, você é um cristão, você é um pastor, você é um líder. Não é questão que você tem que ser seco, que você não pode chorar, achar que porque você é um grande líder, ou porque você é o patriarca da sua casa, você é o anfitrião da tua casa, que você não pode chorar pela perca de alguém, tá? Fica comigo nessa lição até o final, que nós vamos aprender no finalzinho lá, vamos ver que na morte de Lázaro até Jesus chorou. A única coisa que nós não podemos é ter um luto eterno. Nós vamos aprender nessa lição que nós temos que ter cuidado, nós temos que ter luto sim. Tem vários tipos de pessoas. Tem pessoas que choram muito, chora, reclama. Uns vai ficar contando a história do seu ente querido, lembranças do seu ente querido, contando o que ele fez ou algo. E outros vão o silêncio, uns vão se fechar a porta, se esconder, não vai querer ver ninguém, vai querer se isolar. Então é respeitar o luto de cada um tem sua maneira de ter seu luto. Todos nós seres humanos que tem perca em nossa vida, temos esses momentos de aflições, de dificuldade, de choro, de lágrimas, ou, como eu disse, de ficar mais quieto, ficar mais isolado, mas isso faz bem também, é preciso acontecer isso sim, não é dar um de super-herói e até às vezes falar para as pessoas, dar ensino para as pessoas que as pessoas não devem chorar. Sim, precisamos, a pessoa que perdeu um ente querido precisa chorar sim, precisa ter o seu momento de luto sim. Só que o luto não deve ser eterno. Nesta lição abordaremos o assunto de como lidar com o medo de perder filho precocemente, mesmo sendo uma pessoa temente a Deus. Situações como essas são conhecidas por quem já passou por elas e sabe que somente Deus pode fortalecer alguém em meio à angústia de perder um filho. Imagina então perder vários filhos. Então nós vamos, nessa lição, abordar um assunto como lidar com medo de perca. Quando perder um filho já é difícil, porque o circo da vida é de comum e é o certo.
os filhos sepultar os pais, mas com a circunstância da vida pode ocorrer o pai precisar sepultar os filhos. E quando é um filho só já é uma grande angústia, uma grande dor de perca. Imagina perder vários filhos, foi o que aconteceu com Jó. Então fica comigo nessa lição até o final, que nós vamos aprender aqui essa grande perca que Jó teve, mas ele foi fortalecido pelo Senhor. Eu tive um estudo com um pastor, a qual ele disse que Israel é lei o mínimo 7 dias de luto. Quando perde um ente querido na família, é de lei a pessoa ter luto de no mínimo 7 dias. Algumas pessoas prolongam por mais dias, mas o mínimo é 7 dias para ter luto. Mas também é de lei que precisa acabar o luto, ter fim no luto. Então o que nós aprendemos aqui? O luto não pode ser eterno. O luto tem que ter fim. Você precisa sim, ter seu momento de luto, seu momento de perca, ali seu momento de aflição, mas precisa ter fim. Não pode ter esse luto eternamente, né? Um momento precisa ter fim, porque nós temos nosso Deus, o Deus dos vivos. A vida continua, a vida não para. Eu sei que a perca dói, né? Graças a Deus não tive perca, mas a gente entendemos que perca dói, né? Não é fácil para uma mãe ou para um pai perder um filho, sabemos muito bem disso, que dói muito, mas a vida continua, a vida não estaciona ali, a vida nós temos que continuar a nossa vida, somente dar sequência na nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida profissional, ela continua, a vida ministerial, ela continua, ela não podemos sepultar nós junto com o nosso ente querido. Primeiro ponto da nossa lição hoje, nós já vamos iniciar aqui, quero pedir você que não se inscreveu no meu canal, ainda se inscreva no meu canal, dá um joinha, dá um like, compartilha com as pessoas aí, o tanto você puder compartilhar, nos ajuda a nós divulgar esse trabalho a qual o Senhor tem confiado em minha mão. Primeiro ponto da nossa lição, a família de Jó. Primeiro subtópico da nossa lição, quem era Jó? Certamente, Jó era um homem muito respeitado pela família e pela sociedade. O autor do livro é desconhecido, mas as pessoas de Jó mencionadas não apenas só no livro de Jó, mas também por Ezequiel, né? Ezequiel capítulo 14, versículo 20 e Tiago capítulo 5, versículo 11. Tem pessoas que acham que Jó é só um conto só, mas não, Jó foi uma pessoa que teve essa história, e a história de Jó foi contada aí por Ezequiel e também pelo Tiago também, né, no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento e no Velho Testamento. Jó viveu em uma época anterior de Abraão, quando as pessoas ainda viviam mais tempo. A Bíblia afirma que após Jó ter sido restaurado, ele viveu ainda mais 140 anos. Possivelmente, Jó viveu por mais de 200 anos. A Bíblia nos aciona aqui, Jó capítulo 42, versículo 16, que Jó, depois de todos os fatos ocorridos na vida de Jó, Jó viveu por mais 140 anos. Tá? Jó era um homem muito bem sucedido perante a sociedade, provavelmente Jó era ali um líder comunitário, ou conhecido ali como um sacerdote, ou como fosse um rei. As pessoas iam consultar Jó, né? As pessoas iam buscar conselho com Jó. Tá? Jó tinha seus momentos ali de atender a população. Jó tinha grandes fazendas, tinha uma família bem sucedida. Se fosse observar a vida de Jó, fala assim que não tinha como nada dar ruim na vida de Jó, porque tudo dava certo. Tudo que ele colocava a mão prosperava, tinha muitos gados, muitas fazendas, 10 filhos, né? Diz que os filhos gostavam muito de festas, né? De bastante comidas, mas Jó fazia sacrifício pelos seus filhos, Jó pagava preço pelos seus filhos. Eu aprendo com Jó quando eu vejo essa palavra, que Jó fazia sacrifício pelos filhos, Jó pagava preço pelos seus filhos. Aí eu trago um assunto aqui, uma reflexão para nós. Será que nós temos só reclamado das situações que nossos filhos estão vivendo, ou será que nós temos pagado o preço por eles? Será que nós estamos só acusando os erros que nossos filhos estão tendo, ou será que nós estamos orando por eles? Porque a Bíblia fala que Jó orava pelos seus filhos. Na época de Jó, o povo
tinha uma concepção bem diferente de hoje de Deus. Eles achavam que Deus não falava mais com os homens, que Deus estava muito distante, que Deus tinha se distanciado-se dos homens. Se as pessoas agradassem a Deus, ele vivia, e se eles aborrecessem a Deus, eles morriam. Eles tinham esse entendimento e essa concepção. Por isso que você fica comigo até o final, que eu vou falar por que a mulher de Jó falou para ele amaldiçoar a Deus, a ignorar a Deus e morrer. A terra de Jó, chamado Uz, é uma frequentemente identificada como o reino de Edom, próxima à área da moderna Jordânia, o leste de Petra. A terra de Jó, chamada Uz, não é Ur, tá? Não é Uz, tá? A terra de Abraão, dos cadeus. Sim, Uz, tá? Que fica ali, aproximadamente ali na área da moderna Jordânia, né? Ao leste de Petra. É onde que era a terra onde Jó vivia. Jó provavelmente foi um homem de autoridade comunitária, assim como um juiz muito respeitado e com uma grande autoridade dos tempos antigos. Jó capítulo 29, versículo 7, 17. A vida de Jó cotidiana, ele era um homem respeitado, considerado ali um juiz, um conselheiro, por certo, de família, conselheiro, porque era um homem exemplar. Então o que nós aprendemos aqui também? Será que as pessoas vê nós como um homem exemplar, como um homem conselheiro? Alguém se aproximar de nós, ter essa confiança de chegar para nós aconselhar por lado bom, algo interessante, coisas boas, tem boa palavra para aconselhar alguém? Porque é tão bom quando a gente chega numa sociedade que tem uma pessoa, uma família de caráter, que a gente pode confiar, a gente pode conversar, que a pessoa possa nos aconselhar. Quem sabe que você é essa pessoa que Deus escolheu para ser um conselheiro no meio da sociedade que está vivendo tão dispersa, a um povo que está vivendo na época que não está tendo mais comunhão com Deus, está perdendo a conexão com Deus, e quem sabe que você é essa pessoa que vai fazer a diferença no meio da sociedade que está se afastando de Deus cada dia. Jó era considerado um homem sincero, íntegro, justo e temente a Deus. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 8. A vida de Jó foi o divisor de água para a humanidade, tanto na antiguidade quanto nos dias atuais, pois ensinou que é possível o justo sofrer sem ter cometido pecado. Disso mostrou que é possível Deus descer à terra e ter um relacionamento pessoal com o ser humano. Jó capítulo 42, versículo 5 e Jó 22, 12. Jó foi considerado tanto pela sociedade, tanto por Deus, um homem justo. O próprio Deus testemunhou de Jó, que Jó era sincero, íntegro e justo, né? Temente a Deus, temente a Deus. Então nós precisamos de ser pessoa justa, ser pessoa sincera e ser pessoa temente a Deus. Por que às vezes no meio da comunidade, muitos crentes, muitos cristãos perderam a confiança, perderam o respeito? As pessoas não respeitam mais, porque não tem sinceridade, não é justo nem perante a sociedade, nem perante a Deus. Quando a pessoa é justa, quando a pessoa é sincera, tem um bom caráter de um bom cristão, ele continua sendo respeitado no meio da sociedade, continua sendo respeitado no meio da família. Por que as pessoas não têm respeitado mais muitos líderes evangélicos? Por causa do mau caráter de muita pessoa. E aqui nós aprendemos com Jó. Jó tinha um bom caráter. A vida de Jó foi um divisor de água para a humanidade, porque na antiguidade, quanto nos dias atuais, acha que o justo não deve sofrer. Isso aqui está falando da antiguidade, na época ali, entre Noé, né, e até Jó ali, o povo achava que o justo não deveria sofrer. Só que nós vivemos essa época também, que as pessoas acham que a pessoa que é justa diante de Deus não pode sofrer, que a pessoa que é justa diante de Deus não pode ter uma perda de um filho, a pessoa que é justa diante de Deus não pode ter um filho que acaba às vezes se afastando do evangelho, se trilhando em outro caminho errado, e acha que o pai deve ter errado. A mãe está errando, está sendo injusto com Deus, Deus não tem agradado. Eu quero dizer que nós vivemos numa terra corrompida. A terra, ela é corrompida. Então, quando a justiça de Deus ela não vem só para o injusto. Ela vem para o justo também. Ela vem para todos. Mas
o caso aqui, a história de Jó, traz para nós uma reflexão, para nós aprendermos que no meio da aflição, o Senhor fortaleceu ele, não abandonou ele. Ele conseguiu passar esse momento difícil, de angústia, de tribulação, porque além da perda dos filhos, ele perdeu as suas fazendas, teve uma doença comendo o seu corpo, a sua carne todinha, e ainda teve aquele momento da fala da esposa desesperada, de ver já ter a perda dos filhos e vendo seu marido com a carne apodrecendo, perdeu tudo, seus bens, vivendo na pobreza, mas Jó foi íntegro, Jó foi sincero, Jó foi justo, porque não foi só na bonança, no momento de difícil, e aí as pessoas às vezes resmungam muito, quando começa a perder, quer acusar Deus, fala que Deus não foi justo com ele, que Deus abandonou ele, e fala que Deus virou as costas, começa a resmungar tanto, começa a blasfemar contra Deus, e aí Deus não tem agradado, às vezes, do posicionamento das pessoas que adoram a Deus só quando as coisas vão bem, e quando as coisas começam a tomar um rumo diferente, as coisas começam a desmoronar, as aflições vêm, as angústias vêm, parece que você se sente derrotado, mas eu quero dizer que quando a luta vem, é para você sair na frente mais fortalecido. Nós vamos aprender aqui que Jó passou todos esses momentos de tribulação, mas ele não negou a Deus, ele continuou sendo fiel a Deus até a morte. A Bíblia fala assim, né, que nós precisamos ser fiel até a morte. E Jó, mesmo ali estava na ânsia da morte, ele continuou sendo fiel ao Senhor. Segundo ponto da nossa lição, a esposa de Jó. De acordo com alguns historiadores, a aprovação de Jó possivelmente tenha durado há cerca de um ano. Se fosse com você, quanto tempo você aguentaria sem murmuração e sem blasfemar? As aflições, a angústia de Jó foi aproximadamente um ano, passando as aflições, essa angústia. Se fosse com você, quanto tempo você aguentaria sem murmuração e sem blasfemar? A Bíblia registra que sua esposa não suportou ver o sofrimento do marido, desejava que ele morresse para não mais sofrer. A expressão amaldiçoou Deus e morre, está lá em Jó capítulo 2, versículo 9, pode estar relacionada ao fato de que no mundo antigo acreditava que se a morte era determinada por Deus, de alguma forma, a esposa de Jó acreditava que se ele entristecesse a Deus, ele tiraria sua vida e colocaria o fim do sofrimento. Naquela época, eles não tinham discernimento do Espírito Santo. Eles não tinham discernimento do Espírito Santo. Não tinha essa conexão que nós temos hoje do Espírito Santo, que nós sentimos a presença do Espírito Santo, temos esse sentimento e Deus não tem a orientação de Deus. Então eles não tinham esse entendimento. Ela achava que ele aborrecendo a Deus, ele blasfemasse, ele pegasse, abandonasse a Deus, falasse contra Deus, Deus ia cefar a vida dele, acabar com o sofrimento dele, por falta de entendimento. Sobre a esposa com quem Jó teve mais de 10 filhos, acredita que seja a mesma com que teve os primeiros filhos. Jó capítulo 1, versículo 2, depois Jó 42, versículo 13. A Bíblia relaciona aqui que Jó teve seus 10 filhos, seus 10 filhos morreram. Morreu tudo, né, de uma vez lá. Depois que passou todo esse sofrimento, a Bíblia não nos mostra o nome de outra mulher. Mostra que ele teve mais 10 filhos. Deus deu mais 10 filhos a ele. Então, a Bíblia, quando não fala de outra esposa, o certo é que foi a mesma esposa que Deus deu 10 filhos. No mundo antigo, especialmente entre os filhos de Deus, era comum registrar o nome de esposa com quem os homens importantes tiveram filho. O exemplo disso é o caso do rei Davi, né, qual nós aprendemos nas lições passadas, em que o nome das esposas que ele dera o filho são mencionadas, segundo Samuel capítulo 3, versículo 2 e 5. Dessa forma, como a Bíblia não menciona outras mulheres dando filho a Jó, provavelmente tenha sido a mesma mulher a mãe dos primeiros filhos. Terceiro tópico do nosso primeiro ponto, os filhos de Jó. A Bíblia registra que os filhos de Jó se banqueteava, gostando muito em festa com comidas e outras coisas que você poderia ter em uma festa. Provavelmente com excesso. No entanto, isso não foi motivo para que ele fosse castigado por Deus. Jó oferecia contínuos sacrifícios, talvez com a esperança de que, por acaso seus filhos cometessem pecado, ele seria perdoado. Ou seja, Jó não tinha certeza dos seus filhos estavam cometendo pecado ou não. Jó fazia sacrifício pelos seus filhos porque seus filhos gostavam muito de festas, né? De muitas comidas, gostavam muito de festejar. Então Jó pagava um preço, fazia sacrifício, orava pelos seus filhos, porque ele não sabia se os seus filhos estavam pecando ou não. Mas
E isso não é o caso que venha trazer o sofrimento de Jó. Isso aí foi Deus provando a fé de Jó. É Deus provando que Jó seria fiel com ele no pouco ou no muito ou sem nada. Jó, Deus mostrando para nós que não é pela quantidade de coisa, de bênção que nós recebemos de Deus que nós devemos ser fiel. Nós devemos ser fiel com Deus quando na bonança e também nas dificuldades. Não é na dificuldade abandonar Deus e nem na bonança abandonar Deus. Porque nós observamos no mundo que vivemos que pessoas próximas de Deus quando está passando uma vida ruim, quando está passando desemprego, quando está passando necessidade de pão, quando está passando luto, quando perde um ente querido, se aproxima de Deus. E quando as coisas vai tudo bem, quando as bonanças estão dentro da casa, a pessoa costuma abandonar Deus. Não vai na igreja, não ora, não lê a Bíblia, não busca Deus. Esquece, porque está vivendo um momento de bonança. Então, acaba abandonando Deus. Parece que o seu Deus é as coisas que tem. E outros já faz o contrário, né? Tem uns que buscam Deus na aflição e tem outros que abandonam a Deus, murmuração, blasfemando contra Deus na hora do aperto, na hora da luta. Sabemos que Jó era um homem fiel a Deus. E Deus escolheu para mostrar ao mundo que era possível um justo sofrer por essa razão. Deus permitiu que os seus filhos fossem mortos. Jó capítulo 1, versículo 18 e 19. Às vezes fazemos muitos questionamentos, irmãos, a Deus, mas seria melhor parar de reclamar e começar a agradecer mais a Deus. Às vezes o ser humano faz muita reclamação, o ser humano reclama de tudo, nada tá bom, mas eu acho que é o momento de nós parar e refletir e agradecer mais a Deus pela vida que Deus nos deu. Visão geral desse primeiro ponto: já era um homem bem sucedido, era casado e tinha muitos filhos, e todas as áreas. O patriarca era muito próspero. Ele era um homem bem sucedido, mas sempre dependente de Deus. E eu acho linda a história de Jó, que quando ele estava bem financeiramente, familiarmente, os filhos, tudo criado ali, ele estava bem com Deus. Quando ele foi parar na cinza, com um caquinho de telha se coçando, ao ponto até da sua esposa abandonar ele não abandonou a Deus. Segundo ponto da nossa lição: lidando com a morte dentro da família. Primeiro subtópico do nosso segundo ponto: Jó e sua esposa foram surpreendidos com a morte dos filhos. O mesmo Deus que prova ou permite a prova também dá condições para suportá-lo. Ele te ajuda e te sustenta. O mesmo Deus que te dá a prova é o mesmo Deus também que te dá condições de você passar ela. Isaías 41, versículo 10. O testemunho de Deus a respeito de Jó, Jó 1,8, prova que Jó já havia recebido do Senhor a força necessária para suportar aquela prova, também para ajudar a sua esposa. Deus está dando força para você enfrentar a adversidade da vida. E também está dando sabedoria para ajudar outras pessoas. Nós aprendemos aqui com Jó que o Senhor deu força a Jó para suportar aquela luta, aquela aflição, essas dificuldades, o luto da perca dos filhos, a dificuldade de perder tudo, perder suas propriedades, perder seus funcionários, perder seus gados, seus animais. E deu sabedoria a Jó também para ajudar a sua esposa, para orientar, deu força a ele para ajudar a esposa. E o que eu aprendo aqui? Deus nos dá força para nós enfrentar os dias maus e ainda nos dá sabedoria para ajudar outras pessoas que às vezes não estão sabendo lidar, vendo você passando por esse problema. A aflição de alguém ver você passando uma luta tão grande, a pessoa começa a se comover mais do que você, entristecer mais do que você. E aí Deus te dá força e ainda te dá sabedoria para você enfrentar esses dias maus e ajudar ainda alguém que precisa ser ajudado. A Bíblia registra que Deus não permite uma carga maior do que a nossa força podemos suportar. 1 Coríntios, lê lá, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não dá uma carga maior que nós podemos suportar. Segundo tópico do nosso segundo ponto: razões para a tristeza de um luto de Jó e de sua mulher. Todos os filhos de Deus devem estar cientes de que no mundo teremos aflições e dificuldades. João capítulo 16, versículo 33. No mundo teremos aflições e teremos dificuldade. Jó e sua esposa enfrentaram aflições deste mundo, mas foram fortalecidos por Deus, que em meio da prova fortalecia a fé do patriarca e também fortalecia a sua esposa. No meio da aflição, Deus fortalecia a fé do patriarca e ainda fortalecia a esposa. Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. Como está a sua fé
diante de Deus nas aflições? Será que está perdendo a fé? Será que está esfriando na fé? Será que temos força para fortalecer outras pessoas que podem estar em nosso lado desmotivado? Que a esposa de Jó já estava desmotivada. E Jó agora, ele, no meio dessa aflição, ele teve força, teve fé para fortalecer, né, quem estava do seu lado, desmotivado. Quantas pessoas que estão desmotivadas do seu lado? Tem uma palavra de motivação, mesmo que você está passando luta. Não conta sua luta, sua aflição para aquela pessoa que está desmotivada, mas mostra a força que Deus está te dando para você passar. Através da luta que está passando, Deus pode dar força para outra pessoa que está passando, às vezes, uma luta até menor do que a sua, até menor do que a minha. O problema das aflições não está naquele que teme a Deus, mas na terra onde eles moram, que foi afetada pelo pecado e ficou enferma. Desta forma, todos estão sujeitos a sofrer, mesmo sempre serão ajudados por Deus. Nós estamos vivendo na terra, o problema não é só a aflição que está naquela pessoa que teme a Deus. Eu sou temente a Deus, estou passando aflição. O problema é a terra que nós moramos, é uma terra que foi afetada pelo pecado, uma terra que está enferma. Foi afetada pelo pecado, todos nós estamos sujeitos a sofrer, mesmo sendo justo. E mesmo sendo ajudado por Deus, nós estamos sujeitos a passar de momentos difíceis. Salmo 125, versículo 1. Terceiro tópico do nosso segundo ponto. A fidelidade ao Senhor em meio de dor. O fato de Jó ter dito que veio ao mundo nu e voltaria sem nada, prova que Deus já havia fortalecido para suportar tamanho infortúnio. Isso mostra a confiança que Jó tinha em Deus. Nós precisamos ter essa confiança em Deus, irmão. Precisamos, mesmo no meio de difíceis provações, nós precisamos mostrar confiança. Como Jó teve essa confiança no Senhor, ele sabia que não seria desamparado. A Bíblia registra que tudo Jó não pecou e não atribuiu falta alguma a Deus. Isso revela o quanto Deus o ajudou. Confirma que Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Está lá em João capítulo 15, versículo 5. Jesus confirmou essa palavra. Sem mim, sem Deus, nada poderemos fazer. Então aprendemos que precisamos confiar em Deus. Sem Deus, nós não conseguimos passar as dificuldades. Visão geral desse segundo ponto. Jó e sua esposa foram surpreendidas pela morte dos seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. Terceiro ponto da nossa lição, já chegando para o final. O cristão e o luto. Primeiro subtópico do nosso terceiro ponto. Não culpa a Deus. Meu Deus do céu, tem gente que quer culpar a Deus pelas coisas que está passando. Culpa a Deus de tudo, né? Mesmo misericórdia. O crente precisa aprender com o livro de Jó, com a pessoa de Jó, que nos ensina a viver em plena dependência de Deus. Algo que o salmista também ensinou, Salmo 137, 5. Nós precisamos viver em plena dependência de Deus, assim como Jó demonstrou ao dizer: o Senhor deu e o Senhor tomou. Jó capítulo 1, versículo 21. Quero dizer, irmãos, que Deus tem poder para nos dar, mas Deus também pode tirar. Às vezes ele pode tirar e depois ele te surpreender com coisas maiores. Mas é porque não quer que o homem se apegue às coisas terrenas. Nós precisamos se apegar com o nosso Criador. E tem muitas pessoas se apegando com as coisas terrenas. Tem muitas pessoas que se apegando aqui demais, idolatrando algo, idolatrando filho, idolatrando objeto. Nós precisamos viver na plena dependência de Deus, assim como Jó demonstrou e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou. Então, o que você tem é o Senhor que deu. Não podemos se apegar às coisas materiais. Tem pessoas idolatrando as coisas materiais. Tem pessoas idolatrando filho, idolatrando objeto, que tem idolatrando casa, idolatrando emprego, idolatrando esposo, idolatrando esposa, idolatrando pai. Não podemos. É o Senhor que dá, o Senhor também pode tirar. Os filhos de Deus devem aprender a ser dependente e reconhecer que precisamos viver em humildade, sabendo que tudo que fazemos dependemos de Deus. Como Paulo disse em Romanos capítulo 11, 36, porque ele é por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente. Então tudo é para Deus, tudo é para ele, tudo é com ele, tá? Toda honra e toda glória eternamente
para ele. Segundo tópico do nosso terceiro ponto, vivendo o luto. Assim como Jesus chorou, olha que coisa linda aqui, ó, Jesus, até o próprio Jesus chorou, nós vamos ver lá em João capítulo 11, versículo 35. E às vezes eu já observei aí, às vezes algumas pessoas achar, porque faleceu um filho, faleceu um ente querido seu, alguém da tua família, e às vezes alguém chega para você, não pode chorar não, você tem que suportar isso aí. Irmãos, momento de dor, momento de aflição, tem que ter luto sim, tem que chorar. Se você é aquela pessoa que quer se recolher, ficar na sua quietinho, fica. Se você é aquela pessoa que quer, tem um momento, só não pode ter isso aí estendido, tá? Assim como Jesus chorou pela morte de Lázaro, mostrando a sua emoção, é normal sentir e chorar a perda de alguém, de quem amamos. Importante é lamentar a perda de alguém querido, mas não podemos permitir que o luto seja eterno. Não é fácil, mas nossa vida não pode parar. Sua vida não pode parar porque você perdeu alguém querido da sua família, por mais que você amava, por mais que você bajulava, por mais que era aquela pessoa assim, que é importante para você, mas não pode ter um luto estendido. Tem um momento em que o luto tem que parar. Paulo ensina que Deus iluminou nosso coração para sermos fortalecidos em nosso espírito, aprendendo que o Senhor que nos dá força, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 a 16. Paulo descreve o processo de fortalecimento da seguinte maneira. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Aprende isso aqui, ó. Paulo descreve o processo de fortalecimento da seguinte maneira. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Primeiro, atribulado, mas não angustiado. A tribulação vem, mas não fica angustiado. Perplexo, mas não desanimado, não desanima. Siga em frente, a vida que segue. Perseguido, mas não desamparado. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está sendo desamparado, porque o nosso Senhor está conosco. O Senhor nos fortalece. O Senhor está conosco. Abatido, mas não destruído. Você pode estar até abatido. Momento de aflição, momento de perca, você sente amassado, você sente esmagado. Aflição, quando fala aflição, essa palavra aflição quer dizer esmagado, quer dizer sofrimento, mas não destruído. Terceiro tópico do nosso terceiro ponto. Mantendo a esperança. Paulo ensina que Deus nos conforta em toda a nossa tribulação. Deus que nos conforta em toda a nossa tribulação. Conforto não vem muito de fora, conforto vem direto de Deus. Está lá em 2 Coríntios 1, versículo 3, 4. Paulo também ensina que devemos ter esperança em relação àqueles que já morreram. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14. Olha só, na morte, o corpo será separado do espírito. O corpo voltará para o pó da terra, mas o espírito voltará para Deus. Então, o próprio Jesus fala que aquele que tem vida com Deus, ele não morrerá. Ele viverá eternamente, tá? Ele viverá eternamente com Cristo. O corpo vai ser separado do espírito. Mas quem tem obediência a Deus vai viver eternamente em Cristo. A glória de Deus é aqueles que creem em Cristo nunca morrerão. Devemos consolar uns aos outros com essas palavras. E nossa responsabilidade consolar aqueles que estão passando por um momento de aflição. Então também é de uma responsabilidade nós estar próximo, ajudar, chorar com os que choram, aquele momento de aflição, de dor, estar ao lado para consolar, ajudar, dar uma palavra de ânimo para a pessoa, tá? Você encontra lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26. A glória de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus nunca morrerão. Devemos consolar uns aos outros. Visão geral desse terceiro ponto diz assim: no período de luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas sim em Cristo manter vivo a esperança de um dia encontrar no céu. A conclusão da nossa lição diz assim: nesta lição aprendemos que o ser humano não foi feito para experimentar a perda nesta vida. Todas as perdas traz tristeza e dor, especialmente a perda de um filho. Embora o ser humano não tenha sido criado para morrer, foi Deus quem nos criou e Ele conhece a maneira de nos fortalecer. Diante das perdas, podemos afirmar que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, conforme João capítulo 1, versículo 3 e 5. Filipenses capítulo 4, 13. Deuteronômio 31, versículo 8. Além disso, como mencionado em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 e 9. Mesmo quando enfrentamos aflições, podemos encontrar força em Deus. Leia essas referências aqui que eu coloquei aqui na minha conclusão. Não deixa de ler, tá? João capítulo 1, versículo 3 ao 5. Filipenses 4 e 13 e Deuteronômio 31, versículo 8. E 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9 também da nosso textuário,
muito importante para nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Você mãe, você pai, que às vezes já passou por luto e que às vezes continua com esse luto dentro de você. Quero falar para você que eu sei que a perca não é fácil, a aflição não é fácil, mas sai desse luto, tá? Porque é o Senhor que deu, o Senhor que tomou. Jó teve depois outros filhos e teve bonança de bens de novo na sua vida. A vida de Jó continuou, passou amargura na vida, passou tristeza de perder os seus filhos de uma vez só, perder suas fazendas, ter um grande prejuízo de tudo. E a sua saúde também ficou na cinza. Mas Deus levantou ele, porque o Senhor fortaleceu. Eu quero dizer para você que estiver passando luto, que o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te fortalecer. Quero deixar uma palavra de ânimo para você. Não sente derrotado pela essa perca, por essa luta. Mas sai de lá mais fortalecido, porque alguém está precisando dos seus conselhos. Alguém está precisando que você abraça, porque às vezes está passando um momento pior do que o seu. Que Deus abençoe, te dê ânimo, te dê força. Não fica com luta eternamente. Mas também, se você perder alguém, não seja durão de não querer chorar. Não seja durão de não querer passar o luto. Passa o luto, mas passa com Cristo Jesus e agradecendo a Deus por tudo na sua vida. Tudo é no querer de Deus. Tudo é no querer de Deus. Às vezes nós não entendemos no momento, mas entendemos depois o trabalhar de Deus em nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula, assim querendo Deus. A próxima aula nossa nós vamos falar o prejuízo da mentira na família, lição 11, tá? Você que não é inscrito no meu canal ainda, inscreva no meu canal, dá um joinha. Na descrição desse vídeo, você consegue ir direto para a plataforma onde está o meu slide, tá? Você clica lá na descrição desse vídeo, você vai conseguir ir direto para a plataforma onde vai te mostrar o nosso slide, que nós temos coisa muito boa, um esboço bem preparado, que às vezes nem todas as pessoas têm tempo para preparar um esboço para dar uma boa aula. Então esse esboço é para te ajudar, tá? Para você ter uma boa aula com seus alunos. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua aula, abençoe professores, pastores, abençoe a todos. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, até a próxima aula, se querendo Deus.